Oi pessoal, eu sou o pastor Lucinho e você que é louco por respostas, chegou a sua hora. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão e eu já vou responder a primeira pergunta de hoje, que é a pergunta do Júnior. Júnior, qual é a sua dúvida para a gente? Oi pastor, meu nome é Júnior, sou de Fortaleza, Ceará e queria saber em relação que a Bíblia fala que o homem não pode maltratar as pessoas, não pode agredir, em relação àqueles lutadores que eles têm isso como profissão e também eles são evangélicos. Como é que eles devem se comportar e como é que Deus vê isso? Júnior, obrigado pela sua pergunta. Muito interessante, muito atual, já que o UFC, MMA é algo que está tão em voga nos dias de hoje. Quero ler para você então o que está aqui na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, quando a Bíblia diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio correm, mas apenas um ganha o prêmio? Correi de tal modo que o alcancem. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Júnior, olha só, esse texto é o apóstolo Paulo falando de um dos esportes mais violentos da sua época. O que a gente vê aqui? Exatamente a diferença entre a agressão pela agressão e a agressão como profissão ou como esporte. Então, quando a Bíblia diz que você não pode ferir, agredir nenhum ser humano, a Bíblia não está dizendo ali, a Bíblia está falando daquele respeito que todo ser humano deve um para com o outro. Mas ali no esporte, eu vou até mais longe. Se você não agride e se você até perde, você tem até menos autoridade dentro do esporte, porque você e eu sabemos, o futebol, por exemplo, é um esporte muito violento, muito bruto, mas acabam as partidas, acabam as lutas de MMA, de jiu-jitsu, de karatê, do que for, muitas vezes os lutadores, os jogadores saem juntos para comer, para se divertir. Então ali, naquele ambiente, não se aplica isso que está sendo falado, porque é exatamente uma profissão. Eles não estão se agredindo como pessoas que estão cheias de ódio umas pelas outras. É fato que de vez em quando sai briga de verdade, que os lutadores se encaram e ficam com ódio um do outro. Mas quando a gente vê à luz da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo falando, respaldando, fazendo uma comparação de uma verdade espiritual, usando exatamente essa questão do esporte. Então hoje, quando você está vendo ali o UFC, está vendo as lutas de MMA, você não está ali participando de algo ruim, nem os lutadores estão aos olhos de Deus pecando. Eles se treinaram para aquilo ali é um momento, muitas vezes eles não têm sentimento nenhum um pelo outro, tudo que estão de olho é no prêmio. Então por isso não se aplica ao princípio bíblico de não agressão e de amor ao próximo e de tudo aquilo que você mesmo citou na sua pergunta. O MMA hoje tem sido um instrumento de levar jovens a Cristo, inclusive esses esportes têm sido essa grande ferramenta e Deus tem levantado na nação brasileira muitos lutadores, jogadores, pessoas que praticam esportes, exatamente porque o esporte hoje é um dos maiores ganchos para levar pessoas a Cristo, principalmente jovens. O jovem hoje, ele se liga e eu estou para ver o dia que vai chegar no Brasil, onde uma partida de futebol vai ter menos gente assistindo do que uma luta de UFC. Essa é a minha opinião, é isso que eu vejo na palavra de Deus.